Este é mais um culto online, realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Domingo, às 8h30. Escola Bíblica Dominical. E às 17h30, culto de louvor e adoração a Deus. Terça-feira, culto de oração, às 19h. Quarta-feira, culto de ensino da Palavra de Deus, às 17h30. Aos sábados a partir das 18h, culto online. Nosso endereço: Rio 9 de Julho, 169 Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, que Deus te fortaleça, Deus te abençoe você, sua casa, que Deus te dê graça para você vencer todos os tipos de tribulação e luta, não é? Estamos aí em mais um culto online pela misericórdia de Deus, realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Neste momento, convido você a estarmos orando, buscando a presença de Deus, para que Deus possa revelar a sua palavra a nós. Claro que sem a direção, sem a ajuda do Espírito de Deus, nós não somos nada, porque é Ele que nos direciona em toda a verdade, não é? Então vamos orar ao Senhor, vamos pedir para que Ele faça a sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai Santo, neste momento, Senhor, pedimos que o Senhor esteja nos determinando, nos dirigindo através de sua palavra. Abençoa o meu irmão e minha irmã, alcança os enfermos, os encarcerados, alcança, Senhor meu Pai, aqueles que estão passando por algum tipo de tribulação. Que neste momento, Pai amado, se existe alguma ansiosidade, que o Senhor esteja tirando em nome de Jesus, e que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, venha estar no coração desta vida. Em nome do Senhor Jesus, da vitória, Pai, da graça, para a glória de Deus, nós te pedimos, ó Pai, e que o Senhor esteja falando conosco, Pai, através da sua gloriosa e maravilhosa palavra, no nome do Senhor Jesus, que nunca o homem, Senhor meu Deus, venha querer tomar posse da sua palavra falando que é dele, porque a palavra é tua, a verdade é tua. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém, Senhor, e graças a Deus. Hoje nós estaremos falando sobre o rei chamado Ezequias, que foi um homem que na verdade governou Judá, não é? E dentro desse governo nós observamos que ele fez muitas reformas, reforma religiosa, tirou todos os ídolos, e também nós podemos observar, né, dentro de um contexto, que ele dirigiu o povo com muita maestria, fez tudo aquilo que era correto diante do Senhor, e como a própria palavra de Deus diz, né, que ele agradou, ele fez tudo certo aos olhos do Senhor. No entanto, nós podemos aqui estar meditando que a um dado momento, no capítulo de número 38, que ele ficou enfermo. Aconteceu que o Senhor disse para ele arrumar a sua casa porque ele iria morrer. Observe bem que quem trouxe essa notícia foi o próprio profeta Isaías, quando ele pega e vira o seu rosto, né, para a parede ali deitado, inconsolável, chorando. Nós observamos que ele pegou e colocou tudo diante do Senhor, dizendo, né, que ele havia feito muitas coisas boas diante do Senhor, governou bem Judá, né, tudo aquilo que ele havia feito. Claro que quem fez tudo foi o Senhor, né, mas claro que ele foi um instrumento de Deus. Mas observe bem que ele começou a falar, né, das coisas boas que ele fez, o seu coração sincero diante de Deus, e vemos que o Senhor, ele pegou e falou para o profeta Isaías retornar, que Ezequias iria viver mais um tempo, 15 anos exatamente falando. Então, observe bem o que estava ocorrendo. E nisso daí, Ezequias, ele foi completamente restaurado da sua enfermidade, ele foi completamente curado. Como nós podemos observar no capítulo de número 39, a palavra de Deus nos diz assim: olha, naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia
estado doente e que já tinha convalescido. Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, toda a casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, até de teus filhos que procedem de ti, eles os tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor, que dissestes, pois haverá paz e segurança em meus dias. Meus irmãos, nós temos que tomar o máximo de cuidado, né? Quando recebemos uma bênção do Senhor, muitas vezes por não saber manipular, por muitas vezes não saber como agir com relação àquela bênção, ao invés dela se tornar uma bênção para nós, pode se tornar um atrapalho para a obra de Deus, para a nossa casa, para a nossa família. Temos que tomar cuidado. Por quê? Porque é muito perigoso, não é? Muito perigoso. E foi isso que aconteceu com Ezequias, né? O grande rei, o grande reformador. Aconteceu com ele. Podemos observar que quando ele estava enfermo e o Senhor lhe deu a bênção da cura, no capítulo de número 39, como nós acabamos de ler, ele começou a abrir a sua casa para todo mundo, né? Talvez naquela euforia, né, de ali ele ver que ele estava curado, né? Não é sempre uma alegria quando nós recebemos uma bênção, quando uma palavra, uma promessa, ela é cumprida. Nós ficamos alegres, ficamos como quem sonha, não é verdade? Como diz o Salmo. É uma coisa maravilhosa, parece que você, parece que veio um gole de água fresca, parece que veio um bálsamo, né? Que muitas vezes você fala, puxa vida, mas que coisa maravilhosa essa bênção ser cumprida na nossa vida. Mas esta euforia, ela é muito perigosa para todos nós, não é? Muito perigosa. E ela pode trazer grandes prejuízos para mim e para você quando nós não sabemos como agir com relação àquela bênção. Foi isso que aconteceu com Ezequias. Ezequias, ao receber a bênção, ele começou a abrir a casa para todo mundo, né? Todo mundo. Até aqueles que futuramente seriam os seus inimigos. Nós podemos ver aqui no capítulo de número 39, versículo de número 1, onde diz a palavra: naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. Então a gente vê que os babilônios trouxeram um presente para Ezequias, não é? Olha só. Ah, meu irmão, minha irmã, agora estou trazendo um presentinho para você, que eu soube que você estava passando mal, agora você está bem, que não sei o quê, né? Fazendo aquela amizade, né? Aquela amizade de vizinhos, né? Aquela amizade ali, querendo afagar Ezequias, né? Olha só, meu irmão, que coisa, né? Que coisa tremenda. Mas o que acontece? Olha o que. E Ezequias se alegrou com eles. Olha, Ezequias ficou alegre. Poxa, vem aqui, me abraça. Ai, que não sei o que, é verdade. Deus fez isso, fez aquilo. Aí começou a desenvolver uma amizade. Então, a primeira coisa que nós devemos observar é que nós devemos tomar cuidado com aqueles que vêm até nós, né?
aconteceu alguma bênção, nós recebemos uma bênção da parte de Deus, aí de repente vem aqueles querendo abraçar, trazendo bolinho, trazendo isso, né, vindo com aqueles papos, né, de amizade, que não sei o que. A gente não sabe quem vem até nós, né? Nós não sabemos se as pessoas, muitas vezes, elas vêm querer arrancar nossa bênção, ou elas estão interessadas em alguma coisa na nossa casa. Não é? Devemos tomar cuidado. Mas só que nós vemos que nesse ponto aqui, Ezequias, ele não foi uma pessoa vigilante, ele não foi esperto a este respeito, né? Muito pelo contrário, ele começou, você pode continuar a palavra, né, que nós acabamos de ler, mas observe que ele pegou e mostrou tudo que ele tinha na sua casa. Mostrou tudo, mostrou armamento, mostrou ali o seu palácio, mostrou tudo, né, que ele tinha em sua casa. É um perigo quando nós recebemos uma bênção e recebemos pessoas em nossa casa, e as pessoas muitas vezes elas ficam observando, vem cá, olha isso aqui, esse aqui é... não estou falando de pessoas conhecidas, eu estou falando que muitas vezes existem pessoas que no meio de pessoas que são nossas amigas, elas não querem o nosso bem. É uma verdade, é uma realidade que nós convivemos no nosso dia a dia, não é? É no trabalho, é na família, é o vizinho, é a vizinha, sabe? Então, existe uma série de pessoas e cada uma tem um pensamento, cada uma tem pode ser movido por um sentimento de inveja, pode ser movido por um sentimento de querer te prejudicar. Você está entendendo? Então, a Bíblia nos mostra, aqui através da vida do rei Ezequias, que ele não foi prudente, não é? Começou a mostrar tudo que tinha na sua casa, mostrar tudo mesmo. Não deixou de mostrar nada. E eram os babilônios que futuramente iriam quê? Iriam invadir Judá, iriam levar os seus filhos, como disse o próprio profeta Isaías, não é? Que futuramente seus filhos iam tornar a ser eunucos lá em Babilônia. Olha só, meu irmão e minha irmã, o perigo, né? Então você mostra para a pessoa toda a sua casa, a pessoa fica sabendo de toda a sua vida, fica sabendo o que você come, o que você bebe, o que você faz, o que você fala com a sua esposa, fala com o seu marido, fala com o seu filho, né? Fica vendo a sua casa, as coisas que você conquistou com grande custo, né? Que Deus pegou e te proporcionou, fica com inveja, fica muitas vezes lançando praga. Tem gente até, meus irmãos, que fazem até oração contrária, isso mesmo. Meu irmão, não vamos aqui, não estou falando que todo mundo é assim, né? Mas sempre existe um ou outro que tem esse sentimento de inveja, sentimento de intriga, você está entendendo? Temos que entender isso, meus irmãos. Temos que entender. Aqui eu não quero lançar uma palavra negativa, mas é uma palavra para que nós venhamos o quê? A vigiar. Porque veja bem, que como foi falado, Ezequias, ele estava doente e Deus deu uma grande bênção que foi uma cura para ele. Acrescentou 15 anos. 15 anos o Senhor acrescentou para Ezequias. Mas o que acontece? Ezequias não soube utilizar esses 15 anos. Não é? Tem bênçãos que Deus nos dá que infelizmente nós não sabemos como agir com relação a essa bênção. Ficamos alegres, queremos agir de qualquer maneira, de qualquer jeito, e isso não faz bem para nós. Não é? E nós podemos perder a nossa bênção, ou essa bênção, em vez de bênção, se torna maldição. Então aqui nós observamos, meus irmãos, que Ezequias ele foi completamente omisso, não é? Veja bem, Deus trouxe uma palavra para ele. Em vez de ele se arrepender, ao invés de ele pegar e orar, pedir perdão, sabe, sei lá, fazer alguma coisa, ele não ligou. Ele não ligou para a sua descendência. E muitas vezes nós temos que tomar um cuidado para que nossa descendência não seja contaminada. Sim, não é? Veja bem, ele pegou, abriu ali a sua casa para os babilônios, viram a casa dele, viram tudo quanto ele tinha, ele se alegrou, não é? E de repente, ele recebeu uma repreensão do Senhor, porque não era para ele ter mostrado o que tinha em sua casa, não era para ter mostrado o seu armamento, nada era para ele ter mostrado. É para ele ficar quieto. Mas ele pegou e mostrou. E o que acontece? Veio a sentença da parte do Senhor dizendo que a sua geração seria completamente prejudicada porque se tornariam eunucos diante do rei da Babilônia. Meu irmão, nós devemos tomar cuidado com as nossas atitudes, porque nossas atitudes, a bênção que recebemos, a gente quer abrir nossa casa para todo mundo, né? Quer abrir nossas coisas, contar o nosso segredo, contar aquilo que está acontecendo, como Deus está nos prosperando, sabe? Todas as bênçãos que nós recebemos, nós devemos ficar calados, nós não devemos ficar abrindo para todo mundo. Né? É isso que nos ensina a palavra do Senhor. Por quê? Porque isso também não vai somente nos prejudicar, mas pode prejudicar a nossa descendência, né? Temos que tomar cuidado, não foi a cautela
que Ezequias deveria ter tomado. Então a palavra de Deus tem algumas instruções para nós com relação à nossa bênção que vamos receber e também com relação às promessas que Deus tem para nós. Então, nós devemos analisar o que a palavra de Deus fala e como nós devemos agir com respeito às bênçãos e às promessas que Deus tem para nós. Então, aqui em Provérbios 11, no versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor: o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém o assunto oculto. Então, é aquela pessoa que muitas vezes, fica falando a sua bênção para todo mundo. Ai, porque eu recebi uma bênção. Ai, a pessoa fica revelando, fica falando para todo mundo. É porque eu vou receber isso da parte de Deus, que eu vou receber aquilo. Ai, porque não sei o que. Então fica falando para os outros. Meu irmão, nesse inteirinho pode entrar o diabo aí e vai acabar o quê? Travando tudo aquilo que você iria receber da parte de Deus. O diabo tá louco para querer ver que as promessas de Deus não venham se cumprir, aquela bênção não venha se cumprir na nossa vida. Então devemos tomar o máximo de cuidado, E se você recebeu uma bênção e não é o momento que Deus quer que você fale, então não fale. Espere o momento correto. O que diz a palavra de Deus? Eclesiastes 3, versículo de número 7, diz a palavra: tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, olha aí, tempo de ficar calado e tempo de falar. Então existe tempo para todas as coisas. Existe um tempo que você tem que aguardar. Deus quer que você aguarde, não revele nada daquilo que você recebeu ou aquilo que você vai receber, não é? Fique calado. Não é esse o momento, não é essa a hora. Deus sabe o momento certo, não é? Para quê? Para que o diabo ele não venha entrar com uma de suas falcatruas, com um dos seus impedimentos, para que ele não venha proporcionar para você algum tipo de problema que vai acontecer. Não é? Nós não sabemos, o diabo ele é manipulador, o diabo ele quer ver a nossa derrota. Então, que você, meu irmão, que nós venhamos a tomar cuidado com isso. E último tópico é que nós não devemos de maneira nenhuma querer a bênção que não é nossa. Aquilo que é do teu irmão é do teu irmão. Não fique invejando, não fique querendo arrancar dele. Você está entendendo? Que Deus determinou sobre a vida do seu irmão, pelo sofrimento que ele passou, pelas lutas, adversidades, orando, buscando, recebeu a bênção do Senhor. Ah não, mas aquela bênção ali é minha. Agora eu vou pegar, vou intervir de uma certa forma para que arrancar aquela bênção do meu irmão. Meu irmão, não faça isso, meu irmão. Você está tendo um problema na sua vida que você é incalculável, você está entendendo? Nós não devemos arrancar a bênção de ninguém. Se Deus pegou e deu aquela promessa, se Deus pegou e fez que uma bênção fosse perpetuada na vida do irmão, nós não devemos arrancar a bênção dele. Ah, Deus deu aquela namorada para aquela pessoa ali, mas eu vou fazer de tudo para ganhar aquela pessoa, arrancar aquela namorada daquele irmão ali, eu vou fazer de tudo ali para querer destruir aquele casamento, eu vou fazer de tudo para pegar e arrancar a pessoa do púlpito, vou fazer de tudo para arrancar a pessoa da empresa, vou fazer de tudo. Então tem gente para todo tipo de coisa, não é? Tem gente que é traidora, tem gente que gosta de querer arrancar aquilo que é do irmão. Meu irmão, a palavra do Senhor não fala assim. Sabe, será que Deus não está vendo? Claro que está vendo. E Deus não deixa essas coisas impunes. Não queira aquilo que não é teu. Não queira aquilo que não é teu. Porque a Bíblia nos mostra que todo aquele que quis arrancar a bênção de alguém, quis arrancar alguma coisa de alguém, não se deu bem. Não se deu bem. Podemos aqui usar, claro, um exemplo rotineiro que nós podemos utilizar é a vida de Absalão e Adonias. Não é? Adonias, nós vemos que queria arrancar o reino, queria ficar no lugar de Salomão, mas não era Adonias que ia ser rei. E sim o Senhor deu uma promessa para quem? Para Salomão. Ah não, agora sabe o que é? Eu vou pegar, vou fazer um churrasco, vou chamar um monte de gente, vou pegar, vou me empossar, no lugar de rei, porque meu pai tá velho, meu pai tá velho ali, coitado, vai morrer mesmo, e eu vou ficar no lugar do reino. Mas será que foi isso que Davi ordenou? Será que foi isso que Deus queria para a vida de Adonias? Nós vemos no contexto bíblico que isso não é uma verdade, Não é verdade. Nós observamos que Adonias queria se apossar do reino pela força, ele queria se apossar do reino, querendo fazer maracutaia, querendo fazer coligações, e isso não era da vontade de Deus, Pegou e chamou Joabe, chamou uns profetas, umas pessoas ali para estar integrando o reino que ele havia estabelecido sem a direção de Deus, E vemos que ele queria tomar posse do reino. Meu Deus do céu, meus irmãos. O que nós poderíamos dizer aqui sobre Absalão?
Absalão, ele ia lá, falava com um, falava com o outro, queria ganhar o coração do povo, como diz a palavra do Senhor, não é? Porque quando saía ali de uma audiência com o rei Davi, ele pegava e chegava e falava: pô, mas meu pai não atendeu aí a sua petição, meu pai não fez nada por você. Poxa vida, hein, meu pai é ruim mesmo. Ah, mas se fosse eu, você ia ser atendido na hora. E diz a palavra que ele foi fazendo esse tipo de coisa e foi ganhando o coração do povo. E quando foi para causar uma rebelião, realmente Absalão conseguiu essa rebelião. Davi, ao invés de intervir, né, porque o próprio profeta falou para ele: ô Davi, peraí, poxa vida, não vai sair não, rapaz. Isso aí foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu, você vai largar da sua bênção, meu irmão, larga da sua bênção. Se alguém está invejando você por uma bênção que Deus te deu, não largue da sua bênção não, é sua, Deus te deu, o ministério é seu, aquilo que Deus proporcionou é teu, você tem todo o direito de desfrutar e não outra pessoa. Ah não, vou entregar para outra, sabe, porque eu não sou capaz. Ah, eu vou entregar para outro porque eu não posso. Meu irmão, é para você, não é para o outro. Você tá entendendo? Tem gente que entrega, tem gente que vai entregando aquilo que Deus deu para ele. Meu Deus do céu, desiste daquilo que Deus deu para ele. Meu Deus do céu, aquela bênção é tua, permaneça firme. Então, meus irmãos, veja que Absalão, ele agiu sorrateiramente, agiu com traição com relação ao seu pai. Então, veja bem, não queira aquilo que não é seu, não queira. Espere em Deus que Deus vai proporcionar aquilo que você tanto almeja, mas dentro de meios lícitos, né? Meios que na verdade são reais, verdadeiros, que Deus se agrada. E quando você receber, você vai ser abençoado. Não precisa ficar invejando, não precisa ficar querendo aquilo que não é teu, tá certo? Então, que Deus te abençoe, né? É uma alegria nós estarmos aqui reunidos como igreja. A palavra serve para todos nós, para mim também, né? E quando eu falo de igreja, eu não estou falando só se referindo a uma denominação, mas eu sei que nós falamos para todo mundo, né, que está ouvindo este vídeo, né, que está vendo aí este culto online, tanto para outros irmãos de outras igrejas, para todos nós, né? Deus fala com todos nós, para que nós sejamos abençoados e possamos viver uma vida alegre, de regozijo na presença do Senhor, tá certo? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai Santo, nos ajuda, Senhor, a sempre querer a nossa bênção. E aquilo que o Senhor tem reservado para nós é sempre o melhor, mas que nós venhamos a aprender a utilizar aquilo que o Senhor nos dá e aquilo que o Senhor vai nos dar, Senhor meu Pai, como uma promessa, que nós venhamos apenas colocar no teu altar, nos difundir de qualquer forma, de qualquer maneira. Nos ajuda e nos ensina, Pai. Para a glória de Deus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Então, meu irmão e minha irmã, fique com Deus e que Deus te abençoe. Todas as quintas-feiras, 19 horas, venha receber uma palavra de fé e renovação para fortalecer sua vida espiritual. Na Assembleia de Deus Central de Iguape, bairro Centro. Rua 9 de Julho 169, Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quando a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia, vitória do povo de Deus. Amém e graças a Deus. Assembleia de Deus Central de Iguape tem feito a sua parte em anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso convidamos você a participar de um de nossos cultos. Domingo Escola Bíblica Dominical às 8h30. E à tarde às 17h30, culto de louvor e adoração a Deus. Terça, às 19h, culto de oração. Quarta, às 17h30, culto de ensino bíblico. Sábado, às 18h30, culto online, pelo youtube.com. Nosso endereço: Rua 9 de Julho 169, Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.